estávamos numa competição, né, a New Cup, com as categorias sub-12 e sub-13. Ela fica no Paraná, né, a famosa Chopinzinho, e uma das nossas categorias já estava classificada para jogar uma semifinal contra o Palmeiras. Estávamos com uma outra categoria no campo, quando houve, né, o racismo com um dos nossos atletas. Um dos atletas do time adversário parou, olhou para o nosso atleta e falou para ele simplesmente assim: pai, toca a bola, seu macaco. E imediatamente o nosso atleta, né, por já ter sido pressionado algumas outras vezes, pelo contexto dele, ele parou e ficou parado e começou a gesticular, falando que ele me chamou de macaco, ele me chamou de macaco. O nosso preparador de goleiro estava logo atrás e ouviu, pedimos para parar a partida, o juiz veio, aí o juiz falou: pô, eu não ouvi, então eu não posso fazer nada com isso. Infelizmente, né, é sempre assim. Quando eu me dei conta de que tinha sido um ato de racismo e que para mim é um crime, né, é um crime não tem o que discutir. Aí a gente já entrou em campo, falei: não, isso não pode acontecer, tá errado. O juiz, naquele momento, optou por continuar o jogo, tirou o nosso atleta que sofreu o racismo e continuou com o atleta que teve, né, o que fez o ato. O clube quer se posicionar com jeito para realmente ter um ambiente que não é que não vai ter racismo, não é que ninguém aqui vai cometer, querendo ou sem querer, um ato racista, mas é um clube que não vai aceitar que a gente não leve isso a sério. É aqui que deve começar, né? É aqui que a gente deve olhar para isso com seriedade, porque se a gente não conserta aqui, lá em cima não adianta, vai agir como normal. E o que pra gente é engraçado, mas que pro outro, de alguma forma, humilha, traz coisas que não são legais. Aqui no Esfera, a gente tem uma preocupação muito grande com como a gente forma cidadãos, de fato, né? E quando a gente fala sobre cidadania, é impossível a gente não falar sobre todas as questões relacionadas à discriminação e ao racismo. E esse episódio trouxe para a gente uma necessidade muito grande da gente construir um protocolo. Então, naquele momento, a gente decidiu o que fazer, mas aquilo acendeu na gente uma luz de falar: a gente precisa entender como é que a gente vai reagir diante desses atos que para a gente são intoleráveis, né? A partir daí, a gente começou um trabalho de construir um protocolo antirracista. E a gente entendeu naquele momento que o nosso posicionamento era realmente da gente se tornar um clube antirracista e não só um clube não racista. Isso quer dizer que a gente, a partir daquele momento, tomava a decisão de se posicionar contra qualquer atitude racista. E a gente agora está terminando um ciclo de treinamentos internos, né? Então não adianta a gente ter o protocolo sem que todo o nosso ecossistema seja treinado para isso, conheça a fundo o protocolo. Então a gente fez um treinamento com os nossos colaboradores, terminou o treinamento com os atletas e a gente segue para o treinamento com as famílias. Para mim, o protocolo antirracista ajuda a gente a ter mais atitude, ajuda a gente se portar mais nessas situações, saber que a gente não está sozinho nessas horas também, ajuda a gente a entender como a gente age após um movimento, sofrer um ato de racismo, sofrer brincadeiras com a parte do racismo. Uma situação que eu sofri foi em 2003 na escola, quando falaram que numa aula de história que eu seria um bom escravo, porque isso é uma coisa que
querendo ou não, deixa a gente com um sentimento de raiva e talvez outras pessoas agrediriam uma pessoa por causa disso, mas consegui me controlar. Para mim, uma alegria gigante fazer parte desse projeto, né? Um protocolo antirracista aqui feito no Esfera, principalmente num clube de categoria de base, para mim significa muito. Dentre os assuntos discutidos, o do letramento racial foi um que me impactou bastante, seja preto, branco, seja lá quem for. É muito importante que vocês reconheçam suas raízes. Como diz a Angela Davis, não basta ser não racista, a gente tem que ser antirracista. Eu acho que nesse momento eles precisam de um colo, né? De um, olha, tá tudo bem. Infelizmente, né? A gente não pode estar na sua pele e tomar atitudes com essas pessoas, mas a gente pode cercar ele de todo o cuidado. E eu acho que foi, para mim, o cenário mais importante, né? De sair da competição mostrando que não tem que aceitar, não tem que admitir e não está correto. Para mim é um orgulho ser preto, é um orgulho mesmo ser preto, e não tinha que nem existir isso, mas infelizmente isso ainda ocorre e infelizmente é uma coisa que nós negros, nós pretos, vimos que isso não vai acabar. Então é uma coisa que a gente precisa denunciar mesmo para pôr cada pessoa que tem essa atitude no seu lugar.